A paz, meus amados irmãos, estamos aqui na feira, glória a Deus. E vou pregar aqui com o megafone. Já viu o pregador esqueceu o microfone da caixa de som? Já fiz isso outras vezes e hoje mais uma vez. E graças a Deus que eu tô com o megafone tava dentro do carro, né? Eu tirei pra fora quando eu levei o carro na oficina pra arrumar. Tirei pra fora aí o megafone, aquele grande. E tirei pra fora a mochila. E graças a Deus que esse megafoninho aqui tá lá, né? Então vamos usar esse daqui. Vamos pregar aqui nessa feira aqui, glória a Deus. Bom, a filmagem não vai ficar das boas também não, porque eu esqueci até o pedestal do celular. Eu vou usar a câmerazinha que eu tenho. A câmerazinha aqui ela vai ajudar bastante. Graças a Deus. Uma boa noite. Uma boa noite de salvação a todos. Que a paz seja convosco, a paz esteja com o seu coração, a paz de Cristo esteja nos vossos corações. Aquela mesma paz que Jesus saudou quando ressuscitou naquela noite e que esteve com seus amigos, ele disse: saudação,
de paz, a paz esteja convosco. Que esta mesma paz esteja com você que ouve a mensagem do Evangelho. Qual será nesta noite pregado? Porquanto bem-aventurados são os que ouvem, guardam a palavra da profecia deste livro, ou seja, os que guardam a palavra de Deus, os que praticam a palavra do Senhor. Mas o que felizes são, porque quando o Senhor vier, Ele vai requerer de vossas mãos, das nossas mãos, toda a obediência, sujeição, fidelidade, pois todo homem deve conservar diante de Deus a sua alma. De tudo que o homem deve guardar para Deus, deve guardar o coração, porque o coração é a entrada e saída da vida. Venho nessa noite falar do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Como disse o apóstolo Paulo na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 18, porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, guardam a palavra deste livro. Em nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez, com a graça de Jesus Cristo, nós estamos de pé. Em nome de nenhuma denominação, mas sim em nome de Jesus Cristo, em nome de nenhuma religião, mas em nome daquele que é e há de vir. Importa que nós sejamos achados nele, em Jesus Cristo. Jesus disse: ide e pregar o Evangelho. É o que está sendo feito aqui nessa noite, ide pregar o Evangelho. Não é um Evangelho, não é apenas uma mensagem, mas é a palavra de Deus, o Evangelho. Está escrito na carta de Timóteo, a primeira carta, no capítulo 4, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores, por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras, com a sua consciência já estando cauterizada, a sua própria consciência cauterizada. É uma mensagem de alerta. A palavra de Deus, ela é uma mensagem de aviso. Uma mensagem de alerta é a palavra de Deus. Por isso, atenta bem os seus ouvidos e o seu coração para o que diz a palavra de Deus. Como disse o salmista Davi: escondi as tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Há uma preocupação. A preocupação não é o que você vai guardar para o dia de amanhã, ou como será, mas a preocupação é onde estará na eternidade a sua alma e com quem você passará a sua eternidade. Porque a vida do homem não consiste nos bens ou naquilo que ele pode alcançar, mas consiste na salvação de sua alma. Essa noite, a mensagem de aviso, a qual está na carta de Timóteo, no capítulo 4, diz que o Espírito expressamente diz: que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele diz, ele está falando pela terra, ele está falando através de pessoas, ele está falando com pessoas. Ele diz que nos últimos dias, ou seja, próximo já o dia do Senhor, muitas pessoas deixarão a verdadeira fé. Muitas pessoas se apostatarão da fé. A apostasia chegou e muitas pessoas têm se corrompido na fé. Muitas pessoas estão corrompidas diante de Deus. Corromperam-se com o mundo, corromperam-se com os prazeres da carne
estão vivendo como seres irracionais, vivendo como se na verdade Deus não fosse trazer o castigo sobre as vossas ações ímpias, sobre as iniquidades, sobre o pecado. A Bíblia fala que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitas pessoas estão dando ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Eles estão falando por meio de seu próprio coração, os espíritos enganadores estão falando por meio de homens corrompidos, sim, estão falando através de falsos profetas, falsos pregadores, estão falando até mesmo através do seu coração. E assim a Bíblia fala que estão com a sua mente cauterizada. A Bíblia, na verdade, é um livro de alerta. O que começou dizendo sobre o Messias, sobre Cristo, que ele viria? As pessoas foram alertadas que Jesus Cristo ele viria como o Rei de Israel, como o remidor, aquele que salvaria e perdoaria seus pecados. Então a Bíblia é um livro de alerta. Começou anunciando que Jesus viria e diz ainda mais que Jesus Cristo agora virá para julgar o mundo e as suas ações. Está escrito lá no livro de Mateus 25, aonde Jesus mesmo diz: quando o Filho do Homem vier, virá junto de milhares de seus santos anjos, e assim como o pastor aparta os bodes das ovelhas, assim Jesus Cristo apartará um dos outros. Sabe o que significa? Jesus vai separar o bode da ovelha. Jesus vai separar os salvos, os condenados, o que serve e o que não serve. Quando Jesus vier, ou seja, será um julgamento onde todos comparecerão e todos darão conta de suas obras diante do Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas mensageiros e que com a misericórdia Jesus nos concede, venhamos anunciar a sua palavra. O título não coloca autoridade em um homem. Títulos são hierarquias que os homens colocam para poder fazer sentir-se como sendo grandes e outros pequenos, mas Jesus fala assim: vocês todos são irmãos. Jesus, na verdade, ele dizia, porque havia entre os discípulos uma disputa, onde eles queriam saber quem era maior. Mestre, nos diz, quem é o maior? Jesus falou: olha, não queiram vocês serem grandes, porque o maior servirá ao menor, e os derradeiros serão os primeiros. Não queiram ser chamados grandes. Não há uma hierarquia diante de Jesus, onde Jesus considera uns grandes e outros pequenos. A hierarquia colocada pelo sistema religioso entre os homens fazem com que homens sejam idolatrados, como se fossem semideuses na terra, como se fossem somente eles que tivessem acesso a Deus. Mas na verdade, pela palavra de Deus, nós temos um caminho que nos leva ao Pai. Esse caminho é Jesus. A Bíblia está dizendo que nos últimos tempos, ou seja, próximo ao dia da redenção, próximo ao dia da vinda de Jesus Cristo, muitas pessoas se corromperão da fé. Eu pergunto a você: o mundo como está? Está preparado para encontrar com Jesus ou está se corrompendo ou corrompido na fé? Uma profecia que mostra que o tempo do Senhor está próximo é a apostasia. A apostasia, ela tem se multiplicado e aumentado. Ou seja, o tempo
próximo tempo está se aproximando para se encontrar com o Senhor. E assim a Bíblia fala que as pessoas apostatando da fé, se corrompendo na fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, por causa da hipocrisia dos homens que falam mentiras, estando com a sua consciência cauterizada diante de Deus. Nós já estamos vivendo a hora final, estamos vivendo um tempo de apostasia, estamos vivendo tudo isso que a Bíblia declara, tudo isso que a Bíblia diz sobre já o dia do Senhor está se cumprindo pela terra, pois pouco tempo resta para que aqueles que querem ser salvos venham estar preparados ou venham buscar a salvação, a qual vem do Senhor. A salvação vem de Jesus Cristo, não vem das obras humanas, não vem da caridade, não vem da religião, dos dogmas, mas a Bíblia fala que somos salvos pela graça, isso mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. O fato é que nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cuidado! Nem tudo que dizem que é Deus que está falando, ou estão falando pelo nome de Deus, realmente vem de Deus. Isso não é um fato. Nem tudo que fala em nome de Deus, Deus está no meio. Nem todos que falam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas os que fazem a vontade do Pai. Nós estamos vivendo uma geração onde muitas pessoas dão ouvidos a espíritos enganadores, Exus, espíritos adivinhadores, espíritos familiares, espíritos evoluídos, aos santos mortos, são tudo espíritos enganadores. A Bíblia declara que nos últimos tempos as pessoas darão ouvidos aos espíritos enganadores. E aí vão ao médium, ao tarólogo, ao vidente, recorrem aos espíritos adivinhadores, e puxam a carta, e jogam o tarô, pedem para ler a mão. Mas como que alguém pode ver o futuro se o futuro pertence a Deus? Ou seja, somente Deus sabe o que há de ser amanhã, somente Deus sabe o que o homem ele há de suceder no dia de amanhã. Como a própria Bíblia diz, o futuro pertence a Deus. Aí as pessoas estão dando ouvido aos espíritos enganadores. Aí vão lá e perguntam: o que vai ser amanhã? A Maria Padilha, ao Exu. Aí enganam com mentiras e as pessoas acreditam e falam que na verdade estão ouvindo uma mensagem verdadeira, mas estão ouvindo a mentira, estão ouvindo doutrina de demônios, estão crendo num espírito enganador. E isso a Bíblia fala que de fato aconteceria porque as pessoas não abraçaram e nem acolheram o amor da verdade. Justamente a Bíblia fala que por não receberem o amor da verdade, foram entregues ao erro. Lá em Romanos capítulo 1, eu vou ler no versículo 36, está escrito: e como não se importaram de conhecer a verdade, nem tampouco buscaram conhecer a Deus, assim Deus os entregou aos seus costumes, aos seus erros, para desonrarem a si mesmos em seu próprio corpo, pois isso é um fato que nós vemos nos dias atuais, em que muitas pessoas na verdade não querem nada com Deus, como no dia de Noé. Muitas pessoas não querem assumir um compromisso de fidelidade com Jesus Cristo. As pessoas querem levar o nome de Deus e viver na sua prática pecaminosa, como se tudo estivesse normal. Mas não está tudo normal, pois você continua caminhando para o inferno. Não está tudo normal, você continuando se embebedando e proclamando ou confessando o nome de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que profere o nome de Deus deve se apartar de todo mal. Ou seja, se você profere que Jesus é o Senhor,
Se você profere em nome de Cristo, em nome de Deus, você deve se apartar da feitiçaria, você deve se apartar da mentira, da embriaguez, você deve se apartar da iniquidade. Assim a Bíblia fala que aqueles que proclamam ou confessam o nome de Deus devem se afastar da iniquidade. A iniquidade, na verdade, faz separação entre homem e Deus, faz separação a fim de que não possam ser ouvidos por Deus. Muitas pessoas acreditam que tem Deus no coração, e a Bíblia prova que você está muito distante de Deus, prova o quão distante está o coração ímpio do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia prova o quão distante está o coração enganoso, cheio de malícia, cheio de adultério, cheio de desejos cobiçosos, de imundícias, de uarai, feitiçaria. A Bíblia prova que, na verdade, a única forma de nós estarmos caminhando com Cristo é obedecendo, sujeitando-se à palavra de Deus. Lá no livro de Tessalonicenses, na segunda carta de Tessalonicenses, no primeiro capítulo vai dizer que Deus, como labareda de fogo, virá trazendo vingança sobre os quais não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e aos quais não conhecem a Deus. Pelo que a Bíblia fala, que sofrerão um castigo eterno. Os que não obedecem ao Evangelho e os que também não buscam conhecer a Deus. É o mesmo que está lá em Romanos capítulo 1. Não quiseram, nem fizeram questão de conhecer a Deus. Deus os entregou ao erro. Essa geração está entregue ao erro. Por isso que você vê tanta atrocidade acontecendo. As pessoas escolheram o erro. As pessoas escolheram a idolatria. Escolheram a feitiçaria. Escolheram os Exus, escolheram os espíritos adivinhadores, escolheram a rainha do céu, quando na verdade a Bíblia fala que por isso vem sobre o povo a destruição, vem o castigo, vem sobre o povo a sua sentença por causa do seu caminho de erro. Bem-aventurada é a nação cuja Cristo é o Senhor. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz é a nação cuja qual Deus é o único Senhor. A Bíblia fala que não tem outro Senhor. A Bíblia declara que Deus não divide a sua glória com os ídolos e Deus não divide a sua glória com as imagens de escultura. Se Deus não divide sua glória com a imagem de escultura, o porquê que você quer honrar ela? Por que você quer venerar ela? Se Deus não, na verdade, aprova tais coisas, por que as pessoas elas tanto cultivam isso? É o espírito do erro, é a apostasia, o grande engano. As pessoas sendo guiadas pelo grande engano, por não buscar conhecer a verdade, por não se importar com a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Estão seguindo mercenários, padres mercenários, pastores mercenários, falsos profetas, ou seja, homens enganadores que pela sua consciência cauterizada mentem e enganam. A Bíblia fala na carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 2, que por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, muitas pessoas, na verdade, se apostatarão da fé. Muitas pessoas darão ouvidos ao espírito enganador, darão ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios sempre são perigosas. Sempre será perigoso você seguir por uma doutrina a qual não veio de Jesus, porque é uma doutrina de demônios. Jesus não ensinou a acender vela, nem para a rainha do céu, nem para um morto, nem para qualquer entidade. Jesus não ensinou a fazer tal coisa, não. Jesus não ensinou a orar para outra pessoa a qual não é o Pai. Se não é o Pai, não é a rainha do céu, não é a Senhora, não é outro nome a qual
você deve se inclinar, mas a Bíblia fala que se incline diante de Deus, todos os céus e toda a terra. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus fala que você deve falar com o Pai que está em oculto, e Deus que está em oculto e está em secreto, certamente ouvirá. Não é a rainha do céu quem te ouvirá, e nem é São Jorge, nem é São Pedro, e nenhum dos outros chamados santos, porque não há nenhum outro mediador dado nos céus, não há outro mediador, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é o único. O resto são espíritos enganadores, são demônios, o resto são demônios, São Jorge nunca foi mediador, é um espírito enganador. Maria nunca foi medianeira, você foi enganado, é um espírito enganador. E é isso que a Bíblia declara, que engana as pessoas porque elas não querem saber da verdade. Aí as pessoas ficam totalmente, cauterizadamente, sendo idólatras, dobram diante de uma estátua ao invés de dobrar diante de Deus, dobram perante uma senhora, a qual dizem que é como se fosse uma deusa, mas não se dobram diante de Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que o Senhor não divide sua glória com outro, e nem tampouco divide a sua glória com imagem de escultura. E aí coloca a imagem de Exu, coloca a imagem de Emanjá, coloca a imagem de Aparecida, mas tudo isso é idolatria, tudo isso é maldição diante de Deus, tudo isso é uma maldição a qual coloca dentro da sua própria casa. A Bíblia fala que as imagens e o que há nela não cobiçará, mas antes colocarás fogo nela. É isso que a Bíblia fala, que você deve destruir a imagem de escultura, porque nada que há nela abençoa, mas traz uma maldição. Lá no livro de Levítico, no capítulo 26, está escrito a partir do primeiro versículo que torna-se maldito toda cidade, toda casa, aonde se colocar uma imagem de escultura. Se tornará maldito todo o local onde se colocar uma imagem de escultura, porque a Bíblia fala que esse é o mandamento de Deus, que não se faça imagem de escultura, que não se tenha outro Deus além do Senhor dos Exércitos. Mas as pessoas não se importam com a palavra de Deus, pelo que nós vemos. Elas preferem a tradição, elas preferem a religião e crucificam Jesus. Levam Jesus ao vitupério, levam Jesus ao escárnio, através de sua incontinência, através de sua infidelidade ao Senhor, a própria palavra de Deus. As pessoas não se importam com o que está escrito, tudo que importa é praticar mandamentos religiosos. Levar uma Bíblia debaixo do braço para ir para o culto, chega e vai embora, e como se na verdade a sua vida fosse guiada por você próprio. Não tem mudança de vida, não há conversão. São apenas pessoas hipócritas chamando Jesus de Senhor, mas não servindo ao Senhor. São apenas pessoas apreciando e falando que a palavra de Deus é bonita, mas não praticam a palavra de Deus. A Bíblia fala no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Aqueles que são ouvintes e não é praticantes são hipócritas, são pessoas guiadas pelo erro, são pessoas que estão sendo conduzidos pelo próprio engano, e assim estão a cada dia mais, a Bíblia fala, indo de mal a pior. Indo de mal a pior, mesmo tendo uma religião, isso é possível, é mais do que possível, porque segundo a Bíblia, os últimos tempos, eles seriam de tempos trabalhosos. Segundo a Bíblia fala, os últimos tempos, os homens se tornariam amantes de si mesmos, amantes dos seus prazeres, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Tudo isso nós vemos que já é a última hora. As pessoas não se importam com a vontade de Deus, querem apenas satisfazer-se no pecado e dizer que Deus vai colocar no bom lugar, como se na verdade Deus fosse negligente e fizesse vista grossa. Só que Deus não faz vista grossa e Deus não é negligente. A Bíblia fala que Deus, Ele vela para com a sua palavra, Ele vela para cumprir sua palavra. E a sua palavra, ela é o verdadeiro livro, a qual no último dia, na hora do julgamento,
esse livro vai se abrir. Jesus fala assim: eu não vim para julgar o mundo, mas a palavra que vocês têm ouvido, essa palavra, ela há de julgar no último dia. Essa palavra que hoje é pregada e que já foi pregada há mais de 1000 anos atrás e até hoje continua percorrendo pelos 4 cantos da terra, ela apenas será no último dia em testemunho contra as pessoas que não obedecem ao Senhor Jesus Cristo, os quais não obedecem ao Evangelho de Deus. Essas palavras de Deus, a mensagem do Evangelho, ela será testemunho contra todas as pessoas que não obedecem às palavras de Deus. Tem pessoas que obedecem mandamento religioso, fazem campanha, dão tudo que tem, fazem voto, mas na verdade, tudo que está escrito não pratica. A Bíblia fala: não sejam mentirosos, as pessoas vivem essa vida na mentira, no engano. A Bíblia fala: sejam sóbrios, e assim vão de mal a pior, se embebedando, vivendo a vida de malícia, como verdadeiros seres irracionais, sendo levados e guiados para a condenação. Mas a Bíblia também diz que se arrependam, porque certamente se não arrepender, perecerão para todo sempre. Por isso Jesus foi enviado ao mundo, para que não pereçam, mas para que tenham a vida eterna. Então todos os adúlteros devem se arrepender, todos os imorais, todos os beberrões, os homicidas devem se arrepender, assim também todos os feiticeiros, todos os homicidas, todos os ladrões devem se arrepender, todos os homossexuais precisam se arrepender para que não venham perecer no inferno. Essa questão de que Deus te fez assim é uma grande mentira. Segundo Jesus fala, no princípio Deus criou o macho e Deus criou a fêmea. Passando disso, é uma procedência demoníaca, porque Deus não criou ao homem ideologias de gênero, ou seja, Deus não deu ao homem o poder de escolha, mas certamente essa geração que na verdade está vivendo a cada dia mais dessa forma, vai padecer as aflições do inferno por não se arrependerem pela dureza do seu próprio coração, por amar este século presente, por amar o pecado. Mas Jesus fala: não amem este mundo, nem tampouco que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o mundo? O mundo é um sistema regido pelo maligno, através de culturas, através de tradições, através de um sistema corrupto, onde as pessoas estão acostumadas com a imoralidade, acham normal como se fosse uma cultura, onde as pessoas estão acostumadas com o paganismo, onde se embebedar é um costume comum, mas segundo a Bíblia declara em 1 Coríntios 6, os bêbados não herdarão o reino dos céus, nem os imorais, e nem os sodomitas, nem os feiticeiros, e também os idólatras, e nem os abomináveis, os mentirosos e aqueles que cometem todo tipo de iniquidade. Por isso Jesus fala: Deus anuncia a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porquanto Deus tem determinado um dia em que trará juízo sobre as suas obras. Esse dia é após a morte. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado morrer uma única vez, e vindo então após a morte o juízo. Não vem uma reencarnação, não vem um purgatório. Após a morte vem a sentença, céu ou inferno. Por isso há um grande juízo diante de Deus, há um grande dia do acerto de conta diante de Deus, onde cada criatura receberá aquilo que convém de forma justa diante de Deus, segundo as suas obras. É o mesmo que está escrito em Apocalipse capítulo 20, que os mortos, os vivos, tanto grandes como pequenos, foram julgados por Deus, e cada um segundo as suas próprias obras. A Bíblia testifica que cada um será julgado segundo as suas próprias obras, mas não são as suas obras que te salvarão. As obras não salvarão, mas as obras, elas serão julgadas. As obras serão julgadas para
galardão dos homens, tanto galardão de homem ímpio, como galardão de homem santificado em Jesus Cristo. O ímpio receberá a dura sentença, o castigo, mas Jesus ele fala que todos os salvos, eles triunfarão, serão consolados, serão salvos. Por isso é bom que todos os homens venham chegar ao arrependimento. Não é o suficiente ter uma religião, não. Se tem uma religião, mas ainda há uma necessidade de viver a vida em retidão diante de Deus. Porque segundo está escrito, ai daqueles que conhecem a palavra de Deus e não obedecem, porque antes seria melhor do que não conhecessem, do que conhecendo não praticar. Muitas pessoas apenas fazem parte de religiões e apenas marcam presença, mas será que estão vivendo a presença de Deus? Será que estão obedecendo a Jesus Cristo? Será que estão sendo fiel a Jesus Cristo? Porque Deus conhece as intenções e realmente conhece todos os caminhos do homem e sabe se suas intenções são boas e más. No livro do Salmo diz que Deus pesa as intenções do coração do homem. Ele pesa as intenções, sonda as intenções do coração do homem. Por isso a Bíblia fala, fosses achados em peso na balança. A balança do Senhor, de um lado é a retidão, do outro lado a impiedade, de um lado a justiça, do outro lado a injustiça, de um lado as pessoas mornas, do outro lado as pessoas quentes na fé. Só que Deus, Ele vomitará os mornos, as pessoas neutras, as pessoas que ficam em cima do muro. Deus tem nojo de certas condutas como pessoas mornas, como pessoas imparciais que na verdade não dedicam sua vida a Cristo e dizem que também não estão a serviço das trevas. É aí que você se engana, porque a Bíblia fala que é impossível, ou é luz ou é trevas, ou serve a Cristo ou serve a Baal, ou serve a Deus ou serve a Satanás. É fato que se você não serve a Cristo, o diabo já está sendo servido por você. Fato é, se você não obedece a Jesus Cristo, você está se sujeitando a Satanás através de seus pecados, através de sua própria escolha. Por isso que Jesus fala, escolhe a vida, porque está diante de vocês entre a vida e a morte. Escolhe a vida para que não suceda a morte. Escolhe a bênção hoje para que não suceda a maldição. Deus colocou dois caminhos, um é estreito e conduz à vida eterna. Outro é caminho largo e espaçoso e conduz à perdição eterna. E o caminho estreito, a Bíblia fala que são poucos que entram por ele. Porque é a última hora e fato que o tempo está curto e pouco tempo lhes resta. Por isso busque ao Senhor de todo o entendimento. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Deixem todos os ímpios seus maus caminhos e se tornem a Deus, porque Deus, Ele é benigno. O tempo está próximo. Eis que o dia do Senhor vem ardendo como chamas de fogo, onde todos os soberbos e todos os ímpios, como chamas, como palha, serão queimados no fogo. Você certamente já viu uma palha seca sendo queimada no fogo. E lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, diz que todos os ímpios serão como palhas secas queimadas no fogo. Você deve saber bem que uma palha seca não serve para mais nada, senão para o próprio fogo. Uma pessoa que não produz frutos para Deus, ela é uma palha seca. Uma pessoa que não produz frutos dignos de arrependimento para Deus, ela é como uma palha seca prestes a ser lançada no fogo. Por isso que a Bíblia fala também que Jesus tem uma pá em sua mão, de sorte que não deixará sobrar nem raiz, nem ramo, mas pelo fogo do seu zelo os abrasará. Tempo de arrependimento, tempo de buscar ao Senhor de todo o coração, tempo de buscar direitar os caminhos e preparar o caminho para o Senhor, tempo de aborrecer o pecado e amar
a Deus verdadeiramente, não hipocritamente. O falso amor de Caim, muitas pessoas têm cultivado esse mesmo amor no seu coração. Caim amava a Deus igual muitas pessoas aqui amam a Deus, de palavras, mas suas obras são más. Caim também amava a Deus de palavras, mas quem ama a Deus verdadeiramente foi Abel, porque Abel, além de apresentar diante de Deus um coração puro, também apresentou para Deus um sacrifício de um coração puro. As pessoas, elas dizem amar a Deus, mas o seu coração apresenta diante de Deus ações, condutas malignas e ações perversas. Por isso, arrependam-se. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos e em todos os lugares que se arrependam, porquanto Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Isso deixou certeza, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos como uma certeza de que o mundo será julgado por Jesus Cristo. Esse mesmo varão, Jesus Cristo, ao qual foi visto nas nuvens do céu, sendo levado pelo Pai, esse mesmo virá nas nuvens do céu, juntamente de milhares de seus santos anjos, para trazer ao mundo ímpio o seu castigo e para trazer aos justos, os seus escolhidos, a vida eterna, a salvação. Por isso escolhe hoje, entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação. Eis que o tempo está próximo. Prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus, cidade de Goiânia. Preparem-se, moradores, para se encontrar com Deus. O tempo está se aproximando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios os seus maus caminhos e torne-se ao Senhor, porque Deus é benigno. A Bíblia fala que Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham conhecer a verdade e serem salvos. Deus quer que todos conheçam a verdade, e a verdade só é conhecida pela palavra. A verdade só é conhecida por meio da palavra escrita. A palavra de Deus, ela é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Verdade é a própria palavra, disse Jesus, tua palavra, Pai, esta é a verdade. Essa verdade tem sido anunciada, mas são poucos que realmente têm ouvido e praticado. Muitos ouvem, é fácil ouvir a palavra de Deus, não é difícil, a maioria ouve, mas a questão é quantos que praticam. Não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta e tem grande ira contra vós, sabendo que o seu dia já está próximo. Jesus, Ele vem. Prepare-se para se encontrar com Deus. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, adúlteros, os sodomitas, os ladrões, assassinos, todos que amam, cometem a mentira, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Bem-aventurados o servo quando o Senhor vier o encontrar, sendo fiel, ou seja, fazendo assim. Que o Senhor Deus possa dar graça. O Senhor Deus venha colocar sede, grande fome pela palavra de Deus, assim como as pessoas têm fome e sede pelo pecado, buscando satisfação no pecado, assim Deus possa colocar essa mesma sede no coração para buscar conhecer a Deus. Assim como você tem desejo pelo aquilo que você sente prazer, jogos como muitas pessoas gostam, na verdade amam o dinheiro, assim como você tem o prazer no pecado, que o Senhor Deus possa colocar em seu coração o prazer pela palavra, pela verdade, pelo Evangelho, a fim de que possa buscar conhecer a Deus, a fim de que possa voltar os caminhos ao que Jesus anunciou. Jesus, Ele está às portas, o dia do Senhor está próximo. Ai dos moradores da terra, ai dos moradores da terra, porque pouco tempo lhes resta e já o dia do Senhor se aproxima. Jesus está às portas. Prepara-te para se encontrar
com Deus, com o Senhor. Bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade de Deus. Saudações de paz seja com todos, e a paz de Cristo seja no vosso coração, aos que amam a Deus verdadeiramente. Corretinho, você falar nada. Eu tô bem. Será? Olha lá! Elevo os meus olhos para onde o meu socorro vem, e o meu socorro